Fala pessoal, beleza? O assunto de hoje é uma coisa muito interessante, embora não esteja nas rodas de discussão dos trompetistas, tipo bocal para agudo. Mas é uma coisa bem legal e não tem consenso entre os fabricantes, que é como fazer a curva da campana, essa dobra aqui. Para quem não sabe, a campana ela é feita reta, para só depois ser dobrada. Isso para que ela consiga ser conformada num torno mecânico. Não, ela não é feita direto dobrada. Pode parecer uma coisa boba, mas fazer essa dobra aqui não é simples. E a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que não basta dobrar o tubo. Se você dobrar simplesmente o tubo, ele pode engruvinhar, ele pode rasgar, ele pode, inclusive, fechar totalmente, colapsando o material. Antes de fazer essa dobra, a gente precisa preencher o tubo com alguma coisa. Mas que tipo de coisa a gente coloca no tubo antes de fazer a dobra? A técnica mais antiga é com chumbo. O primeiro problema é que o chumbo é tóxico. Mas não é só isso. Quando a campana é dobrada com chumbo dentro, sempre vão se formar rugas na chapa. E para se livrar dessas rugas, sempre vai ser necessário martelar e limar a campana. Em outras palavras, é um método bastante antiquado que oferece resultados bem ruins, além de ser muito trabalhoso. Com o passar do tempo, outras técnicas foram surgindo, de tal maneira que hoje em dia só se usa chumbo para dobrar a campana de trompete histórico. Afinal de contas, era a única coisa que eles tinham na época. Além do chumbo, a gente pode usar uma liga metálica conhecida como Serraband. O Serraband, assim como o chumbo, também é tóxico, mas tem diversas vantagens. A primeira é o ponto de fusão. Enquanto o chumbo funde a mais ou menos 300 graus, o Serraband funde a 70 graus. Em outras palavras, a gente consegue derreter ele em banho-maria. Outra vantagem do Serraband é que ele não forma aqueles vincos igual ao chumbo faz. Mas você não pode deixar ele na campana de um dia para o outro, porque ele expande, ele rasga a campana no meio. Então assim que ele esfriar, você já tem que fazer a dobra da campana. Outra opção bastante comum é o piche. Isso, igual aquele do asfalto. É lógico que tem uma receita específica para fazer a dobra do instrumento. Também é conhecido como breu ou betume. Ele costuma ter um dos melhores resultados. E ele não expande, você pode deixar ele anos dentro da campana que ela não vai rasgar. Mas é claro, nem tudo são flores. O primeiro problema é acertar a receita do piche. E o segundo é a temperatura que ele vai estar. Se ele estiver muito mole, uma temperatura muito alta, ele vai deixar a campana ovalada. Agora, se ele estiver muito frio, muito duro, na hora de dobrar, ele pode até rasgar a campana. Piche também pega fogo. E se manuseado de forma errada, também pode até explodir dentro da campana. Outro problema na hora de remover. Se esquentar muito a campana, essa coisa preta pode grudar na chapa, que é praticamente impossível de tirar. Hoje em dia, a forma mais comum é água com sabão. É lógico que não é com qualquer sabão que funciona. E tem um outro agravante. Não pode ser num freezer comum, igual aquele que tem na padaria. Tem que ser um freezer de baixíssima temperatura. É o mais comum hoje em dia por um motivo simples. É o mais barato, o mais rápido de todos. E funciona bem quando a gente tem que fazer uma grande quantidade de instrumentos. O problema da água com sabão é que o resultado dela é inconsistente. E às vezes esse tubo aqui fica ovalado. Outro problema também é que não dá tempo de você trabalhar nessa curva, igual você poderia fazer com o piche ou com o Serraband. O que acontece? A água já começa a derreter e você não tem o tempo de fazer o acabamentozinho necessário aqui nessa curva. Sempre tem um doido inventando alguma coisa nova. Eu queria falar para você o que o Miles O'Malley fez na oficina dele. Ele encheu a campana com feijão cozido e triturado. O resultado foi surpreendente. A campana ficou perfeita. Existem outras maneiras de fazer essa dobra, mas essas 4 são as mais comuns. Mas tem um segredinho. Aonde é que vai ficar a solda? É justamente na hora de dobrar a campana que a gente determina isso. A maioria dos trompetes profissionais tem uma solda que fica de comprido aqui. E nesse caso desse trompete, a solda está aqui embaixo.
Tradicionalmente, os construtores sempre tentaram esconder essa solda, de tal maneira que ela ficasse o mais disfarçado possível. Portanto, o lugar mais comum é na parte de baixo. Quando falo na parte de baixo, eu quero dizer às 6 horas, quando a gente olha a campana desse jeito. Esse assunto voltou à tona quando a Yamaha foi desenvolver o seu modelo Chicago, baseado no Bar Mount Vernon da Sinfônica de Chicago. Nesses bars, a campana tem a solda às 9 horas, isso é, voltada para o bloco de válvula. É possível achar bar da época de New York e Mount Vernon com a campana às 6 horas, às 9 horas, como também em outra posição, tipo 7:30. Como a gente pode ver nessa foto, o Arturo Sandoval está tocando um Inderbinen e a solda fica às 7:30. Eu já vi também um Getzing que a solda ficava às 10:30. Às 6 e às 9 horas são apenas as opções mais comuns, mas existem outras possibilidades, como podemos ver. Eu particularmente acho que a solda lateral é uma ideia bastante interessante. Isso porque, onde existe aquela solda, a dureza do material é diferente do resto do material da campana. Logo, nada mais interessante do que conectar justamente essa linha mais dura com o brace. O resultado é um instrumento que tem mais som. Hoje em dia, alguns bars já voltaram a ter a solda na lateral, como é o caso do bar Stradivarius 190, por exemplo. Outro detalhe curioso, dobrar a campana com a solda na lateral é mais fácil do que dobrar a campana com a solda embaixo. Outra coisa que interfere no som é o formato dessa curva. Sabe a bomba geral de afinação do trompete? Ela pode ser mais redonda, como essa da foto, ou mais quadrada, que é até mais tradicional. Praticamente não muda o timbre, mas muda a resistência e o slotting do trompete. Isso é a maneira como as notas se encaixam. O formato da curva geral de afinação muda o comportamento do instrumento. É evidente que a curva da campana também exerce a sua influência. Alguns trompetes têm esse cotovelo da campana mais quadrado, tipo o Martin Comité. Outros já têm bem arredondado, por exemplo o Blackburn. Há outros formatos interessantes, como o Monete, que se assemelha ao formato de um ovo, ou o Fides, que tem o mesmo formato só que invertido. Quem já tocou no Monete P3 ou similar, sabe que o encaixe das notas é muito diferente do que num bar, por exemplo. Pelo menos parte disso se deve a esse formato de ovo que eles usam na bomba geral de afinação e na curva da campana. Essas fotos são minhas. Na época eu tinha um bar 37 e comprei um Monete P3. Eu posso garantir que ele se comporta de uma maneira muito diferente. O trompete de rotor também tem que ser mencionado. Essas curvas da campana em um trompete de rotor é sempre muito maior do que o trompete de pisto, e certamente isso faz diferença. Esse é um dos vários motivos pelo qual o trompete de rotor se diferencia do trompete de pisto. Para encerrar, eu gostaria de mostrar algumas coisas diferentes. Acho que o mais engraçado que eu já vi foi esse trompete quadrado. Acho que fizeram apenas de brincadeira, mas não que tenha sido algo que de fato entrou em produção. Outro modelo estranho que foi de fato comercializado foi o Vulcan, do Taylor. Ele tem um canto vivo na bomba geral de afinação e um canto vivo na campana. Eu particularmente acho que não faz sentido nenhum e pode eventualmente até atrapalhar na afinação. Quando perguntaram para ele por que o trompete tinha esse formato, ele simplesmente respondeu: por que não? Acho legal também mostrar a ideia do Harrison. Ele acha que essa dobra na campana e na bomba geral de afinação são prejudiciais, pois acumulam tensão. E na opinião deles, eles deveriam ser evitados. Para resolver esse problema, ele faz essas curvas a partir de 2 blocos de latão, que são usinados e depois são soldados no meio. Já toquei em um Harrison há muito tempo atrás. A impressão que tive é que era um instrumento muito bom, mas se comportava de uma maneira bem diferente dos trompetes tradicionais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.